Muito bem, vamos lá. Retomando aqui então o nosso estudo do livro Sexo e Destino, nós vamos aqui para o nosso último encontro desse livro, fechando aqui a nossa história, fechando a saga, né, desse grupo de espíritos que, encarnados e desencarnados, participam uns com os outros, né, desse trabalho de transformação, de resgate tão complexo como nós acompanhamos. E lembrando sempre que quando nós encontramos uma história como essa trazida por André Luiz, na verdade nós pegamos um modelo que se reflete sobre tantos e tantos grupos encarnados, incluindo os nossos próprios grupos. Alguns trazendo ali situações complexas e graves, né, devido às escolhas que fizeram no passado, e outras vezes espíritos que conseguem avançar de um modo mais equilibrado, de um modo menos doloroso, né, já avançando no esclarecimento, né, tão necessário que todos nós buscamos, né? Então, quanto mais esclarecido o grupo, menos dificuldades enfrentam, né, pelo fato de começarem a ter, primeiro, força e coragem para poderem, né, resgatar aquele passado, e segundo, com mais sabedoria, fazendo as escolhas, né, para o futuro, né, que todos vão então construindo. E nesse caso aqui nós pegamos esse grupo. E olhando, vemos então famílias que se encontram completamente desequilibradas, famílias destruídas, né, pelo conflito que existe entre os seus componentes, né, e isso é parte do nosso mundo, né? Nós vemos aqui no nosso país, nós vemos aqui nas nossas relações próximas, nós avançamos ali, ultrapassando fronteiras, indo para outros países, para outras regiões do planeta, e nós vamos encontrar os mesmos espíritos encarnados, vivendo ali as suas experiências. E a grande maioria sequer tendo consciência de que são espíritos imortais, e que estão ali, né, resgatando, né, e plantando também para esse seu futuro, né? Então, se nós formos, por exemplo, na Rússia, e você vai sondar, você vai analisar a estrutura de uma família daquele país, nós vamos encontrar espíritos que estão ali juntos, espíritos que estão ali trazendo histórias do passado, estão ali se relacionando, estão se esclarecendo. Se nós mudarmos para outro continente, vai ser a mesma coisa, e assim pelo mundo afora. Ou seja, as leis de Deus, que são imperativas, que atingem a todos nós, criaturas, que estamos nesse processo de evolução. Então a proposta de André Luiz, quando ele traz para nós uma história como essa, é nos dar a possibilidade de ampliarmos a nossa visão e começarmos a ver o mundo a partir dessas mesmas perspectivas. Né? Kardec, quando ele escreveu para nós, quando ele trouxe para nós o livro O Céu e o Inferno, a partir dos depoimentos, aqueles mesmos depoimentos também eram ali apenas um modelo daquilo que se refletiria sobre toda a humanidade. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento, que não é simplesmente uma história, um romance que traz intrigas, que traz ali toda a sua trama, mas que na verdade é um modelo de vivência que vai também ali representar muitas e muitas famílias, muitos e muitos indivíduos encarnados e desencarnados aqui no nosso mundo. Então vamos lá. Né? E não dá mesmo, embaixador. Todos nós estamos aqui amarrados, né, à nossa própria história. Mas muito bem. Nós paramos então aqui no nosso último encontro, naquela preparação em que o irmão Félix, dirigente da colônia Almas Irmãs, em que ele, precisando reencarnar, por ter sido ele o foco do desequilíbrio de um grupo grande de indivíduos, a partir das escolhas, a partir das ações que ele praticou, ele então se viu na necessidade agora de reencarnar para começar então a trabalhar pela reconstrução daquele mesmo grupo, resgatando ali os indivíduos que de alguma forma sofreram a influência das ações que ele praticou, ações deliberadas, né? Tomou decisões ali visando o próprio interesse, independente das consequências. E agora, né, depois de tanto tempo, 100 anos depois praticamente, ele voltava então àquele mesmo grupo, agora na condição de encarnado,
porque como desencarnado ele continuava presente, acompanhando ali a trajetória de cada um dos indivíduos, né, e lamentando não apenas pelo fracasso que eles apresentavam, mas sentindo no seu íntimo o efeito daquilo que ele mesmo semeou. Por isso então aquele peso do remorso, da culpa lhe doía tanto, e por isso então ele também acompanhava tão de perto cada um daqueles indivíduos, apesar da posição como dirigente que ele ocupava. Vendo então a necessidade da reencarnação, foi feito o preparo. Ele seria então ali o segundo filho do casal Marina e Gilberto, e estando encarnado ele poderia então ali reaproximar todos aqueles espíritos e trabalhar na reharmonização, no reequilíbrio de todos eles. André Luiz então ele foi orientado a não interferir naquele processo de reencarnação de irmão Félix, porque como foi colocado para nós, ele poderia ter um cuidado excessivo pelo carinho que ele manifestava, que ele sentia por irmão Félix, e poderia ali atrapalhar com excesso de mimos, com excesso de cuidados. Então ele ficaria distante durante aquele período, e somente 4 anos depois ele seria então convidado a reaproximar-se e acompanhar o desenrolar ali daquela história. Então nós tínhamos ali Marita, ali uma moça de 5, 6 anos de idade, e irmão Félix ali por volta de 4 anos de idade, né? Então ele já estava encarnado. Nemésio, né, que também ali tinha sido um foco de grandes problemas para aquele grupo todo, tinha desencarnado numa condição bastante problemática, porque logo de início, quando ele começava já a se desprender do corpo físico naquele processo de uma reencarnação, de uma desencarnação que ia se desenvolvendo, ele começou então a perceber ali os espíritos que estavam próximos acompanhando durante muito tempo. E eram espíritos obsessores, eram espíritos ali bastante agressivos, né? Então ele começou, vendo esse mundo espiritual que até então ele ignorava, ele começou a entrar ali num profundo desequilíbrio mental, entrando ali quase que num estado de loucura. No plano espiritual, então, ele passou por esse momento e foi feita, então, uma petição ali por parte dos espíritos que tinham alguma relação com ele, espíritos próximos, espíritos que tinham realmente um carinho por ele, solicitavam que o plano espiritual, então, fizesse ali uma intervenção para que ele fosse resgatado e cuidado. E isso acabou trazendo um certo debate no plano espiritual, porque ele já estava ali na iminência do banimento do Almas Irmãs pelo comportamento que ele tinha apresentado, né? Um comportamento muito desequilibrado, um comportamento muito problemático. Foi feito então ali, né, uma análise da situação dele, pesando ali aquilo que ele fez de negativo com aquilo que ele fez de positivo, e foi visto então ali que ele teria condições de receber a atenção, e ele ficou então internado no manicômio, nas esferas inferiores, manicômio esse que era vinculado ao Almas Irmãs. E ali ele seria então tratado devidamente. E, por fim, nós tínhamos ali também a Dona Márcia, né, que era ali a nossa terceira personagem, né, que merecia aqui a nossa atenção. Ela continuava encarnada, mais adoecida, mas continuava ainda bastante arredia. E é nesse trecho que a gente vai recuperar aqui para poder ver, porque exatamente esse é o último ponto, né, para poder resolver toda essa trama envolvendo esse grupo. Então diz assim para nós: quanto a Márcia, andava doente, mas arredia. Nunca mais retornara ao convívio familiar, não obstante o interesse incansável de Gilberto e Marina, para reaver-lhe a confiança. Dizia detestar parentes. Apesar de enferma, bebia e jogava com desatino. Cláudio acentuava, porém, que os filhos espreitavam o ensejo a fim de apresentar-lhe os netos. E Persília aditava que eu chegara justamente na véspera de tentativa promissora. Naquele sábado, pela manhã, o casal se inteirava de que ela frequentava diariamente a praia de Copacabana, descansando na areia a fim de inalar os ares puros do mar alto, a conselho médico. No dia imediato, domingo, Gilberto e a companheira contavam com tempo bastante para a nova investida, a conquista da suspirada reconciliação. Estava convidada a cooperar. Descansasse ali, junto deles.
aguardasse. Entretivemo-nos largo tempo em torno das maravilhas da vida. Persília comparou a existência terrestre a um tapete precioso de que o espírito reencarnado, tecelão do próprio destino, somente conhece o lado avesso. Né? César, você aqui, meu amigo? Quanto tempo? E aqui então, nesse trecho, só para voltar um pouquinho aqui, tinha um tempo que era bem interessante, aqui um trecho bem interessante, deixa eu pegar aqui, a respeito da presença da análise que André Luiz fazia sobre a reencarnação de irmão Félix. Deixa eu pegar aqui só um trechinho. Aqui. Só um instante, pessoal. Deixa eu achar aqui o trecho, porque ele vale a pena a gente fazer uma análise. Está aqui, ó. André Luiz tinha colocado, né, nenhuma frase terrestre para delinear a aventura do reencontro. Cláudio e Persília estavam lá. Moreira, ausente em serviço. Isso aqui eu estou lendo um trechinho antes, né? Tranquilo, César. Grande abraço, amigo. Cláudio e Persília estavam lá. Moreira, ausente em serviço, chegaria mais tarde. Enleado nas vibrações balsâmicas do acolhimento de meus anfitriões espirituais, revi o casal em palestra com Dona Justa, reavistei Marita na forma de menina bonita e chorona. Profundamente sensibilizado, contemplei Félix, que passara a chamar-se Sérgio Cláudio, na rósea ternura dos 4 anos de idade. Temperamento visceralmente diverso da irmã, já entremostrava serenidade e lucidez nos pensamentos e nas palavras. Quedara-me impressionado, ignorando como externar a alegria. Era ele mesmo. Encantado, divisara novamente a chama daqueles olhos inesquecíveis, conquanto brilhasse num corpo de criança despreocupada. Esse trecho aqui, quando nós lemos no nosso encontro anterior, e hoje novamente fazendo aqui a releitura do trecho que nós estudamos, me chamou a atenção exatamente isso. Vocês se lembram que nós conversamos no nosso encontro anterior a respeito do papel dos romances, né, dentro do meio espírita, facilitando o nosso entendimento, o nosso aprendizado, o nosso estudo. Então, os espíritos utilizaram então essa estratégia de fazer com que o conteúdo doutrinário fosse diluído dentro de um determinado cenário, que nós acompanharíamos então uma determinada trama, o desenvolvimento de uma história, e ao mesmo tempo nós receberíamos ali pequenas gotas de esclarecimento. Esse trecho aqui ele traz muito isso, porque mostra, por exemplo, aqui o temperamento de 2 espíritos que reencarnam. Na reencarnação, mantém as características da sua personalidade, enquanto que a irmã se mostrava ali um pouco mais chorona, né, como ele colocou para nós aqui. Ele disse assim que uma menina bonita e chorona. Mas, por outro lado, o irmão Félix, então, dentro da sua elevação espiritual, chamado agora Sérgio Cláudio, na altura dos 4 anos, já começava também a entremostrar serenidade e lucidez nos pensamentos e na palavra. Vocês percebem que aqui nesse trecho, então, traz para nós como acontece a reencarnação de um espírito. Nós lemos esse trecho dentro de um determinado contexto em que fala para nós sobre a reencarnação, fala para nós sobre o espírito trazendo ali elementos da sua personalidade, falando ali sobre a observação dos espíritos, acompanhando a reencarnação de um indivíduo, fala sobre o início de uma trajetória evolutiva de um espírito que traz um compromisso, traz uma missão. Tudo isso que nós estudamos naquelas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos a respeito da reencarnação, do objetivo da reencarnação, da imortalidade do espírito, da manutenção dos elementos da sua personalidade, nós vemos nesse trecho dentro de um romance exatamente esse esclarecimento. E é muito mais fácil para nós vermos aqui os detalhes que André Luiz traz do nascimento de uma criança, do seu desenvolvimento,
da manutenção do seu temperamento, a reencarnação dentro de um grupo familiar, onde ele está comprometido com todos aqueles espíritos e a missão que faz parte ali da sua programação reencarnatória. Nós lemos de uma forma absolutamente suave e tranquila, estimulando a nossa imaginação para absorvermos os elementos doutrinários que foram passados de um modo tão técnico lá nos livros das obras básicas que Kardec trouxe para nós. Então esse é o detalhe do romance que nós vemos. Quando nós falamos em que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, de sorte que são eles que nos conduzem. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Aí nós viemos aqui para o livro de André Luiz e vemos ali que um espírito começa então a influenciar positivamente ou negativamente um determinado espírito. Que o próprio André Luiz, pelo fato dele estar envolvido emocionalmente com o irmão Félix, que tinha então reencarnado e ele querendo ajudar, ele acabaria atrapalhando. Portanto, ele tinha que ficar afastado para não exercer nenhum tipo de influência, que seria certamente ali influenciado, no caso do irmão Félix, pelos espíritos que acompanhavam a sua trajetória, e não por aqueles que, por excesso de cuidado, por excesso de carinho, acabariam ali interferindo naquele processo. Então, isso tudo que nós lemos aqui agora é exatamente aquilo que nós conversamos no nosso encontro anterior. Os elementos doutrinários sendo, então, diluídos nessa história, nesse relato tão tranquilo que nós vamos acompanhando. Mas vamos lá, vamos em frente. Falávamos então aqui da dona Márcia, né? E André Luiz diz assim, então, continuando. Então eles ficaram ali aguardando a manhã seguinte, né? Exato, né, Brás? Bom, assim, a gente vai percebendo tudo isso, né? A forma tão inteligente como os espíritos agem para trazer para nós esses esclarecimentos, né? Então eles estavam ali aguardando a manhã seguinte para tentar fazer a abordagem da dona Márcia naquela praia de Copacabana. Recolhido por fim ao repouso, aspirei a aproximar-me de Sérgio Cláudio para escutar-lhe a posição espiritual naquela fase da infância, mas sufoquei o impulso. Prometera de minha parte no Almas Irmãs nada praticar em nome do amor que lhe arriscasse o desenvolvimento tranquilo. Vejam aqui também um outro detalhe importante. André Luiz, então, ele tinha aquela vontade de se reaproximar de irmão Félix aqui encarnado para saber a sua posição espiritual, né? Para auscultar-lhe a posição espiritual. O que nós vamos perceber aqui é que essa aproximação de André Luiz e a curiosidade para saber se irmão Félix, agora como Sérgio Cláudio, se lembraria dos detalhes da sua personalidade, poderia, por exemplo, fazer com que nesse espírito, nesse processo de esquecimento do passado, começasse a se lembrar de fatos que não eram para ser lembrados. Ele começaria a se lembrar de qual era a sua personalidade anterior, quais eram os sentimentos que o tomavam naquela época, quais eram as suas preocupações. Imaginemos então que a presença de um espírito e aquela tentativa de um diálogo mental entre o desencarnado com aquela criança poderia reavivar essas lembranças. Por isso ele coloca, prometera de minha parte, no Almas Irmãs, nada praticar em nome do amor que lhe arriscasse o desenvolvimento tranquilo. O que poderia perturbar esse desenvolvimento tranquilo? O reafloramento daquelas lembranças adormecidas. E nós vimos, né, em várias partes aqui do nosso livro, em especial lá no começo, quando então André Luiz, ele, junto, né, com o irmão Félix, e Cláudio também, Cláudio não, na época que Cláudio estava encarnado, com Neves, eles procuravam sondar os pensamentos daqueles que receberiam a ajuda para saber exatamente qual era a história, por que eles chegavam naquele momento. Por exemplo, né, Nemésio, lá naquele começo, quando ele então se encontrava cuidando de Dona Beatriz, eles fizeram aquela sondagem para saber exatamente daquela doença física que ele tinha, aquele mal-estar que ele chegou até a desmaiar, vocês devem se lembrar. E aí então, por que aquilo tudo estava acontecendo? E aí então eles fizeram, forçando, né, lançando ali algumas ideias, alguns pensamentos, que ele fizesse uma retrospectiva da sua própria história relacionada
com esse mal-estar que ele sentia. E depois, então, inseriram ali aquela sugestão para que ele procurasse um médico. Tudo isso através de uma, entre aspas, de uma manipulação mental. Nesse caso, de uma forma positiva. Mas nós vemos ali tranquilamente como é possível também fazer essa manipulação de um modo negativo. E é aí que nós vamos ver aqui, se André Luiz fez essa promessa para evitar que essa influência aconteça, nós vemos que no caso dos obsessores, daqueles que perseguem, aqueles que foram seus algozes do passado, aqueles que foram, né, os seus inimigos do passado, eles começam a lançar essas imagens, essas ideias, fazendo com que muitas crianças, aqui no caso nós temos Sérgio Cláudio com 4 anos de idade. Quantas e quantas são as crianças que passam por terror noturno, que passam por pesadelos, que precisam de tratamento psiquiátricos, precisam de medicação, precisam de tratamentos espirituais, porque são perseguidas e influenciadas por esses espíritos que foram seus inimigos do passado, que não se importam pela aparente inocência da criança, estando naquele corpo físico de 4 anos de idade. Eles estão vendo aquele espírito reencarnado, espíritos por quem eles alimentam ali um ódio profundo. E aí então, se André Luiz prometeu não se aproximar para não perturbar o desenvolvimento tranquilo em nome do amor, quantos são aqueles espíritos que perturbam de uma forma muito agressiva em nome do ódio aqueles que foram seus algozes no passado? Por isso, então, naquela simples questão 459 que fala sobre tudo isso, olha quantas ideias nós encontramos nessa história, vendo ali de uma forma prática. Tudo isso sendo mostrado, sendo apresentado para nós. Dá um aqui na área de texto, pessoal, por gentileza. Só para poder conferir, obrigado. Vale-me dos momentos de calmaria para estudar, refletir, recordar. Manhãzinha achávamos-nos a postos. Marina, madrugadora, movimentou-se às 6 e às 8 horas, sob os desvelos de Dona Justa, a família se reunia à mesa em ligeiro repasto, prelibando os divertimentos da praia. Marita queria o maiô verde e a lata de bolo. Sérgio Cláudio preferia sorvete. Antes da saída, a esposa de Gilberto, revelando admirável madureza, pensou na missão que demandavam, lembrou-se de Cláudio, sentindo-se espiritualmente assistida por ele, e pediu aos 2 garotos orassem juntos. O pequeno espertigou-se no meio da sala e recitou a prece dominical, seguido pela irmãzinha, que, embora mais taluda, gaguejava numa ou noutra expressão. Em seguida, Marina solicitou ao pequerrucho: meu filho, recorde em voz alta a oração que ensinei a você ontem. Esqueci, mãezinha. Comecemos outra vez. E erguendo a fronte para o alto, na atitude reverente que lhe conhecíamos, o menino repetiu, uma a uma, as palavras que ouvia dos lábios maternos. Amado Jesus, nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar conosco. A pequena caravana, acompanhada por nós, desceu do ônibus nas adjacências da praia. 9 da manhã. Sol esplêndido. Éramos 4 companheiros desencarnados junto aos 4. Aqui que nós paramos então no nosso encontro anterior, seguimos a partir daqui. Para que Dona Márcia não lhes julgasse as intenções, Gilberto e Marina resolveram mergulhar imitando as crianças. Em torno, milhares de banhistas que acompanhavam risonhos, que compartilhavam risonhos, a festa permanente da natureza. O bancário e a mulher, a se entreolharem de maneira significativa, vasculhavam recantos aqui e acolá. Pesquisaram até que enxergaram Dona Márcia em maiô estirada sob a tenda acolhedora. Parecia cansada, triste, conquanto sorrisse para o bando alacride das amigas. Cláudio, emocionado, ponderou que dispunhamos da possibilidade de envolvê-la em reminiscências edificantes.
acercamo-nos dela, enquanto Gilberto e Marina, com os rebentos, se aproximavam, guardando aparente despreocupação. Sob a nossa influência, a viúva Nogueira começou inexplicavelmente para ela a pensar na filha, Marina. Onde estaria Marina? Que saudades! Como lhe doía agora a separação! Como lhe teria sido espinhoso o caminho! Rememorava o lar, de ânimo opresso, revia o princípio. Cláudio, Aracélia, as filhas e Nemésio rearticulhavam-se-lhe na imaginação, integrando quadros de amor e dor que jamais pudera esquecer. Tanta amargura seria a vida? E indagava-se de alma inquieta se teria valido a pena existir para alcançar a velhice em tamanha solidão. Nisso percebe que a turma se avizinha, ergue-se assustada e reconhece o grupo, observando-se apanhada de surpresa. Atônita fixou Marina, Gilberto e Marita de relance. Entretanto, ao esbarrar com os olhos de Sérgio Cláudio, quedou enlevada. Ó Deus, que estranha e linda criança! Monologou no íntimo. O menino largou apressado a destra materna, após lhe haver Marina cochichado algo aos ouvidos, e atirou-se a ela gritando comovedoramente: Ah, vovó, vovozinha, vovozinha! Márcia estendeu maquinalmente os braços para colher aqueles braços diminutos que a enlaçavam. O minúsculo coração que passou a bater de encontro ao dela, figurou-se-lhe um pássaro de luz que descia dos céus para pousar-lhe no tórax abatido. Fez menção de oscular o pequenino, mas recônditas impressões de felicidade e de angústia lhe infundiam sensações de amor e medo. Por que lhe despertava ao netinho tão contraditórios pensamentos? Antes, porém, que se decidisse a acariciá-lo, Sérgio Cláudio levantou a cabeça que lhe entregara por momentos ao ombro nu e cobriu-lhe o rosto de beijos. Não houve mecha de cabelos que não alisasse com os dedos ternos e nem ruga que não afagasse com os lábios enternecidos. Enleada, Márcia recolheu as saudações dos filhos, abraçou a menina, que via igualmente pela primeira vez, referiu-se à saúde e, quando entrou a comentar quanto à vivacidade dos netos, Marina recomendou ao filhinho declamasse a prece da vovozinha que pronunciara em casa antes de sair. Sérgio, com a noção inata do respeito que se deve à oração, despencou-se do regaço a que se agarrara, perfilou-se diante de Dona Márcia, em laboriosa diligência de imaginação, para ofertar de si mesmo aquela manifestação de carinho, repetiu firme: Amado Jesus, nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar conosco. Dona Márcia prorrompeu em lágrimas copiosas, enquanto o pequenino se lhe asilava de novo nos braços que tremiam de júbilo. Amar pelos dois, bom dia. Aqui, pessoal, é interessante também a gente observar que nesse trecho aqui, no momento em que Sérgio Cláudio, o nome dele? Eu esqueço o segundo nome dele. Enfim, o Sérgio, no momento em que Sérgio se aproxima de Dona Márcia, e ela então começa a alimentar, né, aquela sensação de alegria, de felicidade e ao mesmo tempo de medo, a gente vai lembrar sempre, né, que também é parte, né, dessa base doutrinária que nós estudamos, que o nosso perispírito ele traz o nosso conteúdo mental. Então nós temos, né, essa psicosfera em torno de nós, que é esse campo criado pela força do nosso pensamento, né, esse campo energético que é magnetizado pelo nosso pensamento, que traz exatamente ali elementos da nossa personalidade. E não importa, né, se o espírito está nessa ou naquela reencarnação, ele mantém a sua personalidade, a sua, digamos, real identidade. Como nós já falamos outras vezes, é como se o nosso perispírito trouxesse a nossa digital,
a impressão digital espiritual. Onde quer que nós vamos, em que personalidade nós assumamos numa determinada reencarnação, nós mantemos os elementos da nossa personalidade que são alimentados pela força do nosso pensamento. Então nós tínhamos ali uma história no passado, naquela do século XVIII, que nós acompanhamos aqui, do século XVIII para o século XIX, que nós acompanhamos, que foi exatamente ali aquele período em que esse grupo todo se encontrou naquele passado, aquela relação que foi tão profunda entre Dona Márcia e irmão Félix. Que no passado, né, Armando, irmão Félix, era aquele jovem, né, que acabou se envolvendo com Dona Márcia naquela outra personalidade, e eles começaram então a ter aquela relação, ela sendo casada, ele um jovem solteiro, começaram então a se envolver no momento em que ele se enfadou, partiu para uma nova experiência, criou toda aquela situação, né, de flagrante, de constrangimento, para poder se afastar e, na verdade, se livrar de Dona Márcia, que para ele agora tinha se tornado inconveniente, já que ele já tinha obtido aquilo que ele desejava, que era apenas ali a satisfação, né, das sensações que ele tanto buscava. Ela, uma mulher já madura, mas muito bem, uma mulher sedutora, bonita e tudo mais, e ele queria apenas ali se aproximar. E foi o que aconteceu. Quando ele se cansou, então, ele fez com que ela se afastasse de um modo forçado, provocando nela uma transformação da sua personalidade, em que ela se tornou uma mulher fria, calculista, endurecida, e levando tantas e tantas pessoas, né, por causa de crimes, aborto, lesões afetivas, tudo por causa dela, porque ela simplesmente decidiu, já que ela não tinha oportunidade de ser feliz, ela ia ser feliz do modo dela. E como para ela, né, dentro daquele pensamento que nós conhecemos, os fins justificam os meios, como para ela os fins era atingir ali a sua satisfação pessoal, os meios não importavam. E ela simplesmente ali não media esforços, mesmo provocando grandes lesões, para atingir o seu objetivo. E tudo isso porque ele, Armando ou Arnaldo, não me recordo o nome dele, mas ele naquele início provocou tudo isso. E ela então, de acordo com essa relação tão profunda que eles tiveram, os elementos da personalidade dele, agora como Sérgio, que no passado foi irmão Félix, né, que ele mudou de nome, como nós percebemos, mas era aquele Armando, e ela, Dona Márcia, trazendo aqueles dois. No momento em que eles se aproximam, é muito natural que os elementos da personalidade de um entrem em contato com os elementos da personalidade do outro, simplesmente pelo contato fluídico entre ambos. Em que esses fluidos, mais uma vez, contaminados, digamos assim, por esses elementos mentais da personalidade de cada um, simplesmente se reidentificaram. Por isso, então, nós temos, né, como é colocado para nós, também no Livro dos Espíritos, a respeito da afinidade entre os espíritos. Por que tem espíritos simpáticos, espíritos antipáticos? Por que esses espíritos se atraem no meio da multidão? Por que esses espíritos se identificam? E da mesma forma, né, quando nós temos ali dentro de um determinado grupo familiar espíritos que reencarnam juntos e se identificam, nós vamos ter ali então, naquelas relações mais amistosas ou naquelas relações mais agressivas. Porque embora não se reconheçam fisicamente, fluidicamente, mentalmente eles se reconhecem. E foi aqui então, só para a gente poder fazer aqui uma releitura, Márcia estendeu maquinalmente os braços para acolher aqueles braços diminutos que a enlaçavam. O minúsculo coração que passou a bater de encontro ao dela, figurou-se-lhe um pássaro de luz que descia dos céus a pousar-lhe no tórax abatido. Fez menção de oscular o pequenino, de beijar o pequenino, mas recônditas impressões de felicidade e de angústia lhe infundiam sensações de amor e medo. Então a pergunta é, né, por que isso acontece? E aí então nós tecnicamente conseguimos entender, exatamente pela aproximação. E por esse mesmo motivo nós vamos encontrar então ali ambientes, aproximação de pessoas, locais de um modo geral,
em que nós então estamos e nos sentimos bem, nos sentimos mal, nos sentimos atraídos, nos sentimos repelidos, antipatias gratuitas, simpatias gratuitas, tudo isso acontecendo por uma questão de afinidade ou de antipatia entre eles. Né? Tudo isso então tratando desse campo energético que nos envolve. Avançando, vamos lá. Dona Márcia prorrompeu, né? Para alguns sim, né, Brás? Dona Márcia prorrompeu em lágrimas copiosas enquanto o pequenino lhe asilava de novo nos braços que tremiam de júbilo. — Que é isso, mamãe? A senhora chorando? Inquiriu Marina carinhosa. — Ah, minha filha, respondeu Dona Márcia, aconchegando o neto ao peito. Estou ficando velha. Logo após, despedia-se das companheiras, avisando que naquele domingo almoçaria em Botafogo, mas intimamente estava persuadida de que não mais largaria a residência da filha em Botafogo nunca mais. O menino prendera-lhe o coração. Acompanhei o grupo até o asfalto. Gilberto, feliz, chamou um táxi. Cláudio, Persília e Moreira, que seguiriam de volta, me abraçaram em festa. Contemplei o carro que deslizou na direção do Lido para seguir adiante. Aqui também, né, vale a pena a gente lembrar que esse mesmo sentimento de felicidade e de medo que ela sentia, da mesma forma que nós estudamos sobre isso, até mesmo recebendo aqui uma orientação dos amigos espirituais, que quando Marita estava reencarnando, e Marina ali como sua mãe, nós falávamos sobre a relação que havia entre os dois espíritos, nesse caso. Marita considerava Marina como inimiga, por toda a traição, por ter ali tirado a possibilidade de felicidade que ela tanto desejava, né? Então nós falávamos sobre a gestação quando tem ali dois espíritos antipáticos. O conflito, o embate fluídico que existe entre eles, muito mais do que o embate fluídico, nós falamos agora, é a questão mental entre eles, né? Um espírito consegue identificar o outro. E aí então nós lembramos, né, que veio exatamente essa orientação para chamar nossa atenção, que o espírito, durante esse processo de gestação, ele também recebe aquela influência positiva, no caso ali dos pais ali que vão acompanhando, né, a sua gestação, e o espírito também vai se transformando nesse momento. Então, apesar daquela pois é, exatamente, Andréia, né, o que nós conversamos, né, o aborto espontâneo, ou mesmo um aborto provocado, né, isso pode ser consequência desses sentimentos, né, que envolvem esses dois espíritos. Mas, como nós vimos aqui no caso de Marita, ela também seria envolvida positivamente pelas vibrações da mãe. Então, se inicialmente ela se apresentava ali um pouco arredia, depois, durante o desenvolvimento da gestação, ela vai então ali percebendo um acolhimento diferente, que ela pode até ali apresentar uma certa resistência, mas ela vai depois aceitando e sendo envolvida e assimilando tudo aquilo. Nesse caso aqui, a gente lembra que a relação que esses espíritos tiveram, no caso aqui nós falamos de Félix e falamos de Márcia, né? Então, Dona Márcia e irmão Félix, se no passado eles tiveram aquele atrito todo, a gente lembra que irmão Félix, durante esse período de quase um século, que nós ali estimamos mais ou menos de um tempo para o outro, né? Esse quase um século de toda a transformação que ele sofreu, aprendendo ali com todas as dores que ele mesmo semeou, e depois alcançando aquele estágio, né? Vai com Deus, Andréia, bom trabalho. Alcançando aquele estágio mais desenvolvido como dirigente daquela instituição, com todo o esclarecimento, a transformação dos seus valores, embora ela sentisse que aquela personalidade do passado tivesse se aproximado, percebeu também que vinha com uma vibração diferente, que trazia ali uma qualidade mental transformada, mais elevada, mais desenvolvida. Então, por isso que ela sentiu medo e, ao mesmo tempo, uma felicidade, né? Porque também vinha ali misturado, né, essa nova
personalidade que o irmão Félix assumiu com esse processo evolutivo que ele desenvolveu durante esse período. Então isso também conta. Então eles se reencontraram, sim, mas também foi percebida a mudança. Que seria mais ou menos, usando ali uma analogia bem simples, dois jovens se conhecem, vivem em atritos, e depois de muitos anos distantes eles se encontram como adultos. E ali então eles se mostram mais amadurecidos, mais esclarecidos, percebendo que o passado já não tem mais tanta importância, porque estavam numa fase diferente da vida, etc, etc. Então, usando uma analogia, dá para a gente perceber que o tempo vai transformando. Então você identifica, mas você também começa a perceber que há algo novo, algo melhor, sendo ali misturada nessa relação. Avançando aqui, vamos lá então. O menino prendera-lhe o coração. André Luiz, então, aqui mais uma vez, acompanhei o grupo até o asfalto. Gilberto feliz chamou um táxi. Cláudio, Persília e Moreira, que seguiriam de volta, me abraçaram em festa. Contemplei o carro que deslizou na direção do Lido para seguir adiante. Sozinho em espírito diante da multidão, confiei-me às lágrimas de enternecimento e regozijo. Ansiei abraçar aquela gente generosa e espontânea que brincava entre o banho e a peteca, ensaiando a fraternidade por família de Deus. Cambaleando de emoção, tornei ao local em que Marça e o neto tinham fruído o reencontro sublime, a simbolizarem para mim o passado e o presente, urdindo o futuro na luz do amor que nunca morre. Osculei o chão que haviam pisado e orei, rogando ao Senhor os abençoasse pelos ensinamentos de que me enriqueciam. Dos milhares de companheiros reencarnados, em risonha agitação, nenhum me assinalou de leve o culto de reconhecimento e de saudade. O mar, entretanto, qual se me visse, compadecido o gesto medroso, arremessou o extenso véu de espuma sob o trato de areia que eu beijara, como se quisesse guardar a nota apagada de minha gratidão e reverência na pauta das ondas, incorporando-a à sinfonia imponente com que não cessa de louvar a beleza sem fim. Então, terminou aqui o nosso livro, Aqui nesse caso, nós vimos então aqui a reconciliação. Da mesma forma também aqui vimos, de uma forma exemplificada, o perdão, tema tão explorado no nosso Evangelho segundo o Espiritismo e de tantos outros livros que fala para nós sobre essa reaproximação, sobre a transformação dos indivíduos, sobre o crescimento espiritual de todos. Então aqui nesse caso nós vimos o perdão como sendo ali o foco principal desse trecho final, em que os espíritos então se reaproximam e começam a partir dali a refazerem, a reconstruírem as suas próprias histórias. Lembrando que esses livros, como é colocado também por Dona Ivone, quando nós estudamos lá no Devassando o Invisível, se eu não me engano, quando ela fala sobre o amigo beletrista, o beletrista, porque são belas letras, então é um escritor. E aí então tem um capítulo em que ela fala sobre o livro espírita. E ela vai lembrar para nós que existem livros que são psicografados e existem então os livros que são considerados como livros espíritas. A diferença que ela apresenta para nós entre um e outro é que o livro psicografado é um espírito que conta ali a sua história e o médium que recebe. Já o livro espírita é aquele em que o espírito traz a sua história, um médium recebe, mas existe um embasamento doutrinário para trazer para nós esse esclarecimento. Então existe ali um motivo daquele livro ter chegado aqui até o nosso mundo físico para nos apresentar essa história. E que esses livros espíritas são relatos de vidas reais. São relatos de experiências vividas por indivíduos que vão trazendo ali a sua trajetória
exemplificando exatamente tudo aquilo que nós estudamos doutrinariamente. E aqui nesse caso, então, quando nós temos um livro como esse, em que nós temos todas essas personagens, né, vai até sexta-feira, chegou no finalzinho do nosso ano letivo. Então, quando nós chegamos aqui no final dessa nossa história, e nós encontramos então aqui todos esses espíritos, entre encarnados e desencarnados, né, todos eles se reaproximando, se ajustando e tudo mais, é importante que quando chega aqui no fim do livro, e aparece aqui a palavra fim, dizendo que a história acabou, na verdade esse relato acabou, mas a história desses espíritos continua. Continuam, né? Então nós temos, por exemplo, ali Nemésio, que se encontra hospitalizado no manicômio. Aí nós vamos então projetar na nossa imaginação, pensando quanto tempo esse espírito levará para poder se restabelecer e depois recomeçar a sua história. Nós vemos então aqui esse livro ele foi publicado no final da década de 1960, que é quando André Luiz traz para nós aqui a assinatura, a apresentação desse livro. Então nós vamos lembrar, por exemplo, deixa eu só pegar aqui a introdução, a assinatura de André Luiz aqui para ver a data. 4 de julho de 1963. Aí nós vamos pensar, bom, então o irmão Félix tinha 4 anos quando esse livro terminou. 64, ele é então de 59. Nós vamos pegar aqui uma pessoa com 62 anos de idade. Aí nós vamos pensar, será que ele se encontra encarnado ainda? Estando encarnado, será que ele conseguiu desenvolver, né, resolver aquilo que ele precisava na reconciliação com todos esses espíritos? Então, mais uma vez, porque aqui é um relato, não é simplesmente um conto que nos é apresentado. Porque é muito importante nós termos essa conscientização de que esses exemplos que são trazidos para nós são histórias que vão se desenvolvendo e que terão continuidade. Quando esses espíritos voltarão a se encontrar? De que modo que eles começaram, então, deram sequência no mundo de hoje? E mais do que isso, será que eles estão vivendo também esse período de pandemia? Já que são espíritos que estão continuando a sua trajetória. E assim como eles, vários e vários outros espíritos preparando suas reencarnações, trabalhando ali, né, no seu desenvolvimento, o próprio André Luiz também da mesma forma, dando continuidade na sua evolução, né, como dizem no meio espírita aqui, alguns dizem que ele já se encontra reencarnado também para dar continuidade ali no seu processo evolutivo. Então as histórias vão acontecendo. Então, na verdade, quando nós falamos sobre esses livros, né, que tem ali a sua data de lançamento, que tem ali, né, a sua publicação, a impressão que dá para nós é que esses espíritos, então, tiveram um começo no início do livro e tiveram um fim no fim do livro. Mas que, na verdade, nós estamos vendo aqui apenas um trecho daquele momento em que eles se encontravam. Nós não vimos, por exemplo, aqui irmão Félix, no momento da sua desencarnação, como foi o seu reencontro com o plano espiritual, sendo aquele espírito, né, tão desequilibrado como ele se apresentou naquele início, pelas suas escolhas, pela sua ação. Eis aí então, né, o que a gente sempre tem que lembrar, os relatos que chegam para nós são relatos apenas aqui, trazendo para nós um trecho de uma história que tem ali a sua relevância. Naturalmente que os espíritos trazem para nós histórias que trazem ali, né, tem traços marcantes para o nosso aprendizado. E não simplesmente trazendo ali histórias aleatórias. Né, se pegasse, por exemplo, assim, quando eu desencarnar, vou psicografar um livro sobre a minha história. Vocês vão ficar entediados logo no começo. Que não tem nada de muito emocionante, né? Mas nós temos ali histórias que realmente são marcantes. Então cada um de nós ali tem ali, né, um ponto ou outro que se destaca, e para muitos espíritos nós temos ali algo que realmente é relevante em termos de aprendizado para outras pessoas, né? Então, esse aqui foi o nosso livro Sexo e Destino. Nós concluímos então aqui o 12º livro do nosso acervo, de André Luiz, e o próximo livro, para finalizar a nossa história, é o E a Vida Continua. Então vai ser o último livro dessa série Vida no Mundo Espiritual. Nós fizemos então aqui o estudo com o Nosso Lar, Os Mensageiros
depois passamos para Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução e Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, os dois bem espinhosos, né? Sexo e Destino, nosso penúltimo, e depois E a Vida Continua. E terminando esse A Vida Continua, nós teremos também o nosso livro Desobsessão, que é um livro à parte que André Luiz trouxe para nós, falando, né, sobre esse processo de desobsessão, né, todas as práticas e técnicas, né, utilizadas para esse processo. Então nós teremos aqui a oportunidade de estudar esse livro complementar, né? Além de André Luiz trouxe para nós também Sinal Verde, mais um outro livro que eu não me recordo agora, né? Mas são 16 livros que ele psicografou. Desses 16, 13 pertencem à vida no mundo espiritual e esses 3 complementares, né? Desses 3 nós estudaremos então Desobsessão, que é esse livro mais técnico também para o nosso aprendizado, né? Então estamos aqui já concluindo, né? E nós vamos lembrando que no início agora do nosso ano letivo, nós vamos então parar agora no dia 17 de dezembro de 2021 e voltaremos no dia 3 de janeiro de 2022. Né? Então nesse início nós já começaremos também com o nosso E a Vida Continua. Fiquem atentos que logo no primeiro dia já começa também um livro novo, né, cravando aqui no nosso calendário. Então já iniciaremos também esse mesmo trecho, né? E lembrando também que assim que nós terminarmos a série de André Luiz, depois de A Vida Continua e depois também de Desobsessão, nós faremos ali estudos sobre os livros de Manuel Filomeno de Miranda, tá? Que também são livros muito interessantes, falando ali sobre processos obsessivos, falando sobre a loucura, né, os bastidores e tudo mais. Então, histórias bem interessantes também para o nosso aprendizado.